Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o trabalho à distância. O chamado teletrabalho pode ser definido como a atividade realizada à distância, ou seja, fora do local onde os resultados são esperados, caracterizado também pela ausência de controle físico da execução das tarefas pelo empregador e a realização da tarefa por meio de equipamentos de informática e telecomunicações. Uma alteração no artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, igualou os direitos de quem trabalha à distância ou em casa aos de quem realiza suas funções na empresa. A modificação deixou claro que o trabalho em domicílio, trabalho realizado no estabelecimento do empregador, podem configurar igualmente relação de emprego. Vamos ao fato. Carol trabalha numa empresa de comunicação e há um ano está atuando no sistema home office, ou seja, passou a executar suas atividades de trabalho em casa. Trabalhar em home office tem muitas vantagens. Você não tem um desgaste do trânsito, né? A questão da qualidade de vida, você poder almoçar sempre em casa, você tem mais conforto. E a gente que trabalha com produção de texto, trabalha com a criatividade, é muito interessante porque evita certas interrupções, a produtividade aumenta. Você está num ambiente isolado, né? Que você possa ter mais silêncio, mais concentração, você produz mais. Então isso a gente conseguiu verificar em todos os nossos atendimentos. Com o avanço da tecnologia, o trabalho à distância ficou cada vez mais comum. Na empresa de comunicação, além de Carol, outras 3 pessoas atuam da mesma forma. Todo o processo de atendimento, tudo é padronizado, né, com foco realmente na qualidade do serviço. Com relação a essa parte, né, de acompanhamento dos consultores e das pessoas que trabalham em home office, é tudo feito realmente de forma muito organizada. Nós batemos o ponto, né, que a gente manda um e-mailzinho de manhã, nós ficamos online durante o período de expediente, nós temos um horário de expediente bem definido, das 8 às 12, com 2 horas de almoço, retornando às 14 às 18. Então, assim, é bem tranquilo. E no final do dia, cada pessoa que trabalha em home office, né, o consultor, ele manda um relatório das suas atividades, inclusive definindo qualitativamente como ele gastou o seu tempo naquele dia. E para falar mais sobre o trabalho à distância, nós temos como convidados aqui no estúdio o advogado trabalhista José Augusto Rosário e também advogado trabalhista e coordenador do curso de Direito da FANORD, Seu Medeiros. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, na verdade, quais são esses direitos? Porque o trabalhador à distância está sendo uma figura cada vez mais recorrente, né? Assim, as empresas estão atentas aí às novas tecnologias. Então, assim, quais são os direitos desses trabalhadores, né? E com essa alteração, o que mudou? Bom, o que acontece? A CLT ela já previa, né, desde 1943, ela já previa a existência do trabalho que fosse deslocado da fonte de produção. Ou seja, você não precisava estar dentro da fonte de produção, dentro da empresa, dentro da fábrica, para ser considerado empregado. A CLT, nesse ponto, ela foi muito inteligente, que no artigo 2º e 3º, ela sempre buscou caracterizar o empregado pelos seus requisitos visíveis, não necessariamente por onde a pessoa esteja, né, que é o caso da subordinação, onerosidade, que seja receber salário, né, ter alguém controlando aquela prestação de serviço, ser eu mesmo que vou prestar o serviço com pessoalidade. Então, se havia esse tipo de serviço, se era o empregador que assumia o risco dessa atividade, seria empregado, não importa onde fosse. Tanto que o artigo 6º ele já falava o trabalho em domicílio. O que houve em 2011, com a Lei 12.551, foi que a nossa presidenta ela resolveu o quê? Resolveu sancionar uma lei que determina uma forma mais visível dessa fiscalização de trabalho e mais outras formas de trabalho. Porque muitas vezes a gente fala, bom, a pessoa não está produzindo, então ela não está trabalhando. Mas o cara que está em casa faz a ligação por ordem da empresa, mesmo que ele esteja apenas falando ao telefone, ele está trabalhando, ele faz parte daquela linha produtiva da empresa. Então hoje eu não preciso mais dizer que para ser trabalhador em domicílio, para ser trabalhador internetico, como alguns chamam, ou trabalhador virtual, como outros gostam de dizer, eu não necessariamente preciso estar produzindo por um sistema específico da empresa. Eu posso fazer isso pelo Facebook, eu posso fazer isso pelo Orkut, pelas redes sociais inclusive, tá certo? Por qualquer tipo de meio. Há apenas uma ressalva na lei para que se perceba formas de controle. Eu tenho que necessariamente ser empregado.
Aí muitas pessoas perguntam, mas como é que eu vou saber se eu sou empregado ou se não sou? Eu trabalho na minha casa e presto serviço para alguém. Aí eu vou voltar para o artigo 2º e 3º da CLT, que diz que é empregada a pessoa que possui os 5 requisitos, que eu falei há pouco tempo atrás. Então, se eu preencho os requisitos, eu vou ser determinado como empregado, não importa que tipo de serviço eu esteja prestando na minha casa. Mas, lógico, tem que haver possibilidade de fiscalização, tem que ser um trabalho que eu possa fiscalizar, mesmo que não seja diretamente, com um livro de ponto colocado na recepção da empresa. Pode ser, por exemplo, com um sistema de controle que toda vida que eu acesso o meu computador, ele dispara um cronômetro e vai cronometrando o tempo que eu estou trabalhando na empresa e vai servir para mim como um livro de ponto, por exemplo. Realmente, essa lei, ela veio de encontro às necessidades modernas, né? A gente vê hoje, por exemplo, os tribunais todos já trabalhando virtualmente, né? Inclusive o nosso do Ceará foi o pioneiro e é bem interessante essa evolução. Logicamente que os advogados mais antigos, como eu, nós estamos tendo dificuldades em nos adaptarmos, porque é uma coisa nova, entre aspas, mas para do última década para cá tem evoluído e hoje se faz necessário isso. Então a Justiça correu nessa linha de raciocínio. Bom, modernizou, vamos adaptar. E a lei é feita pelos homens e eles é que vão atrás das necessidades de readaptá-la ou não. Realmente foi muito bem colocada esse parágrafo, mas existem certos fatores que só o tempo, só a jurisprudência, depois regulamentada e depois de testada em todo o país, é que poderá definir exatamente a situação. Eu temo que ocorram excessos. Alerto os empregadores que tenham muito cuidado com trabalhos externos, porque eles devem ser feitos mediante contrato, com tudo bem definido, porque há um dos itens que forma realmente o relacionamento de emprego, que se chama não eventualidade. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes um cidadão, uma vez na vida que teve que fazer um serviço de madrugada ou fora do horário de expediente, ele não tem direito a requerer horas extras por isso, né? É uma eventualidade. Esses trabalhos fora já existiam aqui no Ceará, nós tínhamos muito, principalmente, e temos de costureiras, por exemplo. A indústria procura, os costureiras fornecem-lhes as máquinas em domicílio, umas recebem por produção, tudo. Então, essa figura já existia do home service, né? Agora, ela está evoluindo muito mais. E então precisa realmente o empregador ter muito cuidado, ver com quem faz o contrato, funcionários responsáveis, sérios, viu? Para que não hajam surpresas depois. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje falando sobre o trabalho à distância. Bem, para aquele empregador que quer realmente aderir a essas novas tecnologias, quer ter seus empregados nesse sistema home office, né, como as pessoas falam também, ele deve ficar atento a quê? Assim, qual o procedimento, que tipo de cuidados principais ele deve ter na formalização desse contrato? Como é que ele vai fazer, então, para fazer esse monitoramento do trabalho? Enfim. Olha, eu aconselharia que ele primeiro selecionasse que tipo de funcionário ele irá colocar. Tem que ser um funcionário de altíssima confiança, de uma boa produção, que ele possa confiar, haja uma confiança mútua. O fornecimento de equipamentos por ele, empregador, ter o cuidado também no contrato, especificar isso, especificar o pagamento das despesas com energia, enfim, cercar todo esse contrato das garantias de um controle que ele possa ter. Porque há o perigo, por exemplo, de uma pessoa que não tenha
esses critérios desejáveis, que fique na sua casa fazendo serviços avulsos e à noite resolva, então, apresentar qualquer trabalhinho para justificar trabalhos extras. Então, isso tem que ser muito bem cuidado, tem que ser, as partes têm que estar muito unidas para que não haja problemas no futuro. Eu acho que a palavra-chave aqui no discurso do doutor foi cuidado com exageros. Eu achei perfeita a colocação, porque, veja, eu contrato um rapaz para produzir, né, na minha empresa e fazer uma produção técnica. Ele vai produzir relatórios. O que é que me impede de eu solicitar relatórios justos e ele dizer que ficou até 10, 11 horas da noite produzindo relatórios? A única prova que se teria disso seria o envio do e-mail, por exemplo, com os relatórios finalizados 11 horas da noite. Ora, é muito simples. Meio-dia ele vai descansar, vai para um cinema, vai para a festa, 11 horas da noite volta e manda o relatório. Como é que a gente vai controlar? Então tem que ser trabalhos realmente, o controle com essa contratação, com esse empregado tem que ser feito de maneira muito clara. Em que sentido? Eu tenho que me preocupar com o computador ou com qual meio tecnológico vai ser utilizado para a realização desse trabalho, se vai ser o meio tecnológico dele, se for arcar com algum tipo de controle, com algum tipo de cuidado com esse equipamento. Se for um equipamento meu, entregar um termo de responsabilização sobre aquele equipamento. Tem que ser uma forma de contrato que a pessoa tenha certeza de como está trabalhando. A carteira de trabalho tem que estar assinada. Ele vai ser home office, eu vou ter que contratar com carteira de trabalho? Com certeza, ele é empregado, se aplica a CLT em toda a sua abrangência. Então, a carteira de trabalho assinada, contratos com todos os documentos especificados, tudo assinado. Ele tem que saber qual tipo de equipamento ele precisa ter, ou eu vou disponibilizar para ele, o horário de serviço e mais. A gente tem que ter um cuidado muito grande aqui com o controle, porque tem que ser feito o controle dessa produção. Eu tenho que saber que horas o meu empregado começa a trabalhar, tenho que saber que horas o meu empregado termina o trabalho, tenho que determinar a ele período de repouso para alimentação e descanso. Então, no período de repouso, não pode ser enviado e-mail para esse empregado. Não, mas ele vai ver só depois. Não importa. Naquele período não pode ser enviado e-mail, não pode ser feita ligação, não pode ser feita solicitação de trabalho. Fora do período não deve ser permitido isso. Então, por exemplo, uma saída que eu vi no escritório jurídico que trabalha com home office é um sistema que é de acesso pela internet. O empregado ele acessa pela internet, mas só acessa a partir das 8 horas e até as 18. No horário do almoço, de meio-dia a 2 horas da tarde, o sistema cai e o empregado não tem acesso. Ou seja, eu estou dizendo que de 8 horas da manhã às 12 horas ele efetivamente está trabalhando? Não sei. Mas naquele período ele está à minha disposição, que é o ponto mais favorável ao empregador. O empregado não precisa estar trabalhando, basta estar à disposição. Mas eu tenho certeza que de 12 horas a meio-dia, a 2 horas da tarde, ele não pode trabalhar, porque o sistema não funciona. Então, esse tipo de controle pode ser feito pela tecnologia de hoje, e eu digo ao empregador, é um cuidado que ele vai pagar para isso, mas é para evitar uma demanda lá na frente, porque existem exageros. E só complementando, é que, por exemplo, eu daria um alerta para os empregadores. Cuidado, controle em excesso pode gerar futuramente assédio moral. E aos empregados, eu daria também um conselho. Cuidado com falsas investiduras em ações, porque o ônus da prova é dele. Tá? E aí como é que fica, então, essa questão até da carga horária, do horário, da hora extra, né? Porque, assim, se se iguala aos direitos do trabalhador comum, ele tem também direito à hora extra. Como é que se faz esse tipo de controle, né? Exatamente, no contrato isso estará definido. Tem que estar definido, sob pena de realmente recair em horas extras. É importante que fique bem claro para quem está nos assistindo, seja empregado ou empregador. Aquela pessoa que vai ser o home office, ela vai ter todos os direitos de empregado regido pela CLT, ou seja, são jornada máxima de 44 horas semanais, jornada máxima diária de 8 horas, né? Se for haver trabalho suplementar, que pode estender até no máximo 10 horas por dia, vai ter que ser feito com autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas assim, o importante mesmo é se perceber que deve haver um cuidado muito maior entre esses empregados de boa fé. Ou seja,
Se eu sei que eu vou trabalhar 8 horas por dia, vou ter o meu intervalo, eu como empregado, eu só vou trabalhar aquele período. Eu como empregador, só vou exigir aquele período. Se há um cuidado de ambas as partes, desse cuidado de boa fé, a relação ela vai correr tranquilamente. Qual é a preocupação que eu tenho, por exemplo? Eu não posso dizer que vi, porque eu sou novo, mas eu percebi o nascimento de uma indústria chamada de indústria do dano moral. Então, quando se começou a deferir condenações por dano moral, as condenações eram altas. Resultado, pisou no meu pé, é dano moral. Todo mundo pedia, todo mundo queria. E o que aconteceu? O dano moral, a condenação pelo dano moral, ela ficou mais rígida, a prova ficou mais difícil e mais, o valor ficou menor. Resultado, hoje você tem pessoas com danos morais legítimos, mas que ganham valores de 12 mil, 15 mil reais, quando poderia ser condenação maior. Por que não se paga mais? Porque não se sabe ao certo até onde vai aquele abalo. Então, se o empregado home office hoje começa a entrar com ação pedindo absurdos, só porque é um home office, ele vai criar no juiz do trabalho uma ressalva toda vida que chegar uma demanda. Aí o juiz vai exigir mais provas do que a própria lei hoje permite. Resultado, dificultaria se chegar ao direito, dificultaria se chegar àquilo que é a verdade. Então deve-se ter esse cuidado. Quando se contratar um advogado, deve-se ter o cuidado de se buscar direitos quando os direitos existirem, forem legítimos. Não só porque eu tenho uma facilidade de ganhar dinheiro hoje. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje discutindo o trabalho à distância. A gente falou de carga horária, então como é que fica aquela questão do ponto eletrônico, que passou a ser obrigatoriedade? Para esse tipo de trabalhador, então, não funcionaria? Olha, não tem como? Não teria como, porque é externo, é um controle externo, né? Então, ele não poderia ser por ponto eletrônico. Teria que o ser um ponto outro eletrônico mecanismo. seria no início e do final do expediente dentro do estabelecimento, né? Para isso ele está sendo utilizado. Não vejo como possa ser feito externamente. Pois né? eu digo assim, se por acaso o empregador resolve colocar um ponto eletrônico na casa de todos os seus empregados home office, para cada ponto desse ele vai ter um orçamento de 4, 5 mil reais, se torna inviável. Né? Então, o controle de ponto através da digital, como é feito para todos os empregados hoje dentro da empresa, não tem como ser feito. Mas ela é uma atividade que é compatível com o controle. Por exemplo, eu tenho os vendedores externos, que normalmente a gente fala muito isso, utiliza muito esse exemplo. É uma atividade que eu não sei que horas esse vendedor vai sair de casa para vender, não sei que horas ele volta para vender. O importante é que ele venda. Então, como ele tem uma atividade que é incompatível com o controle, ele não tem uma jornada limitada. Ele vai trabalhar, mas não tem direito a horas extras. É o contrário aqui no home office. Eu tenho como controlar. Em que sentido? Eu só posso exigir trabalho a partir de determinado horário. Eu tenho que parar de exigir trabalho depois de determinado horário para poder estabelecer, digamos, no horário comercial de 8 às 18, de meio-dia às 2, sendo de meio-dia às 2 intervalo de repouso e alimentação. Então esse cara ele vai ter esse controle, esse empregador ele vai ter esse controle, sim. Agora, o problema é como ter esse controle. A jurisprudência ainda é muito nova a respeito. A doutrina, ela cria muitas teorias, mas a bem da verdade é a seguinte: como controlar sem exagerar o controle? Porque do mesmo jeito que o empregado pode mandar um e-mail 2 horas da manhã para fazer de conta que estava trabalhando, o empregador também pode querer um controle que não seja razoável. Por exemplo, eu vou controlar o horário do meu empregado pelo tempo que ele estiver digitando no teclado. Aí quer dizer que o tempo que ele para tomar uma água, o tempo que ele para ir num banheiro, deixe de ser serviço? Para pesquisar. O tempo que ele, pronto, ótimo, o tempo que ele para, abre um livro e vai pesquisar para produzir. Será que ele deixa de estar produzindo? Deixa não, ele continua produzindo, continua a disponibilidade do seu empregador. É necessário ser remunerado aquele tempo, mas como é que eu vou controlar? Então, vamos colocar câmeras de vigilância na casa do empregado. Será que eu não vou estar infringindo o direito de imagem, infringindo o direito dele de intimidade, né?
Então, essa forma de controle hoje, ela não tem uma regra específica e o pior, a gente ainda está à mercê daquilo que pode acontecer para ver até onde vai o limite do razoável. E aí vai depender de caso a caso, da própria jurisprudência. Justamente por ser alteração nova, ser um tipo de trabalho relativamente novo, né? Novo, realmente. Aqui no Brasil é totalmente novo. Muitas foram as imposições que fizeram com que se desenvolvesse, por exemplo, dificuldade de locomoção para ir ao trabalho. Chega cansado já depois de 2 horas para chegar ao trabalho, mais 2 para voltar. Isso tudo forçou a que se criasse uma maneira de ele diminuir a carga em cima do trabalhador e que ele possa produzir mais para a empresa também. Daí eu entro perguntando assim, realmente, a gente falou assim de muitos direitos, dessa forma de controle que é um pouco difícil, mas realmente quais seriam essas vantagens, né, de ter um trabalhador hoje home office, assim, que a gente poderia pontuar para essas pessoas? Primeiro, ele teria, na minha opinião, ele estaria muito mais fisicamente, espiritualmente, teria muito mais à disposição da empresa para produzir para a empresa do que ter que enfrentar diariamente as viagens para se deslocar para o trabalho, para retornar para casa, o pouco tempo de repouso e de convivência com a família. Tudo isso dá um abalo nele que pode não lhe dar condições de produzir o que ele é capaz de produzir. E para a empresa também, porque terá uns custos diminuídos com instalações que dessem condições, que ele se sentisse bem para trabalhar essa coisa toda, e poderá, então, utilizar-se desse fator do home office. Aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, a gente ainda não tem uma percepção com o trânsito como se tem em cidades maiores, né? Mas assim, nós já enfrentamos um trânsito hoje de quase 1 hora por dia, a depender do horário que se desloque. Mas imaginemos um advogado, alguém que vai fazer um serviço técnico de produção de peça, por exemplo. Ele, em São Paulo, ele sai de casa 2 horas antes e chega em casa 2 horas depois da saída dele. Por quê? Porque o trânsito já é caótico e vai se tornar aqui também no Ceará. Então, eu vou ter um empregado descansado, eu vou ter um empregado que tem uma convivência familiar menos desgastada por causa do trabalho. Então, esse cara vai produzir melhor, ele vai produzir com mais tranquilidade e melhor. Ele vai produzir com a certeza de que a sua produção garante o seu serviço, garante a sua empregabilidade. Então, seria eu dizer para esse empregado que, olha, você vai produzir em casa, no seu seio familiar, com todo o conforto que você pode se dar, mas o que a gente exige é produção. Por que ele não vai produzir? Vai produzir. Agora, para o empregador, eu vejo uma vantagem fantástica. Qual é a vantagem? Eu evito desgastes pessoais no contato que o dia a dia favorece. Somos seres humanos. Então, o empregador, belo dia, acorda chateado, é um pouco mais ríspido com o seu empregado e acaba desgastando a relação que não precisava ser desgastada por aquele contato tão próximo. Então, eu afasto um pouco o contato dessas duas pessoas e evito o desgaste. Lógico. Com colegas de trabalho. Com colegas de trabalho, aqueles desgastes, aquelas picuinhas que nós conhecemos, que nos ambientes de trabalho elas existem. Lógico, a proximidade com o empregador favorece você perceber melhor o seu empregado e promover as pessoas que você sabe quem são, você conhece quem são. O contato ele é necessário, mas não precisa ser todo dia, não precisa ser cotidiano. Até porque o empregador, muitas vezes, ele nem está em todos os locais, todas as matrizes ou filiais da empresa. Então, tem essa vantagem, você evita o desgaste pessoal e favorece a produção profissional. Então, eu acho que isso é uma vantagem formidável nos dias de hoje, né? Evitar o trânsito, os riscos de acidente no deslocamento, né? E tudo isso são vantagens muito boas para esse tipo de profissional. Ok. Obrigada pela participação dos senhores aqui no programa. Obrigado por pela convite. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o trabalho à distância. E não esqueça, você também pode participar do programa de Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!